Vamos ouvir o que o Abel falou, porque o Casagrande falou sobre a questão do Vitor Roque, o Abel falou sobre o Vitor Roque. Vamos ouvi-lo. Quando nós falamos individualmente de um jogador como o Roque, que foi para a Europa e as coisas não correram bem e ele voltou, é porque há coisas que ele vai ter que melhorar. E ele sabe disso, que não está... Nós conhecemos este jogador e já o vimos a jogar. Nós não, vocês, que ele é brasileiro. Vocês também o conhecem, como eu conheço. Aliás, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ou estou enganado. Agora ele tem que assumir, como todos, que está numa fase má e só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar. Tem 20 anos, a gente sabe. Eu acho que às vezes a sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Joga com 50 quilos nas costas. E às vezes o melhor que nós temos que fazer é ajudá-lo da forma que nós podemos. Pode ser a jogar, pode ser ficar sem jogar durante um período, pode ser... Essa é a nossa função. Por isso nós fomos resgatar este jogador. Ou será que o Barcelona tem olheiros cegos? Será que não sabem a qualidade que este jogador tem? Só como todos não está a passar uma boa fase. E ele sabe disso, nós sabemos disso e vamos tentar ajudá-lo como sempre fizemos com todos os jogadores aqui. Muito bem, tá aí o Abel falando. Ô Danilo, que passa com o Palmeiras? Você estava lá ontem, né? Tava. Primeiro de tudo, eu tinha algumas expectativas e, como eu falei ontem no programa, para cumprir aqui. Primeiro, a torcida do Palmeiras foi um bom público, foi um bom número. Eu não imaginava que fosse quase 40 mil e foi o que aconteceu. A torcida do Palmeiras apoiou do começo ao fim. Não que tenha sido um ambiente caldeirão nem nada, mas apoiou e essa era uma questão para mim depois do Mundial. Então, o primeiro ponto é esse. O Abel até falou sobre isso também. Depois do jogo teve uma certa vaia. Não foi aquela vaia de minutos, mas foi uma vaia. E quando você olha o jogo do Palmeiras, eu não consigo entender que a gente vai falar assim... Eu já vi, acho que até foi o Arnaldo que já falou que o Abel é um técnico que funciona melhor na escassez. E, putz, para mim, eu entendo exatamente porque é o que a gente está vendo na prática. O Abel montava times melhores quando tinha menos do que quando agora que tem mais jogador e teve um investimento de 500 e poucos milhões de reais. Embora o Paulinho já esteja fora, embora o Estevão tenha ido embora, enfim, é difícil você entender como um cara com menos material consegue fazer um time jogar mais. É na mobilização, é num time mais defensivo, é num... Porque em 2020, 2021, quando o Palmeiras ganhou, 2022, quando o Palmeiras ganhou, o Palmeiras tinha menos. Então eu acredito que o treinador ele tem capacidade de fazer esse time jogar mais. E é por isso que eu ainda não estou no barco do fora Abel, Pardal, não serve, que é o que a gente vê alguns palmeirenses já falando. A gente vê uma parte da torcida, ontem o pós-jogo ali, a hora que eu saí, poucos torcedores que eu conversei na saída do Allianz Parque, vários deles já era, o ciclo se encerrou e tal. Eu realmente acho que o Abel está devendo, que o Palmeiras está devendo, mas por que eu não acho que já é caso de demissão? Porque ele já mostrou um trabalho melhor quando tinha menos. E eu acredito que ele tem potencial, ele tem capacidade de montar uma equipe melhor. O que a gente vê hoje no Palmeiras é o seguinte, é um time que se defende ok, tem encaixe defensivo ainda bom. O Palmeiras ontem sofreu 3 finalizações, não foi um massacre. O Mirassol chegou pouquíssimo na área do Palmeiras. Foi um chute ao gol e foi o gol. Então, defensivamente, o Palmeiras não tem sofrido tanto. Não sofreu tanto quanto contra o Botafogo, por exemplo. Enfim, lá na Copa do Mundo. Tem exemplos de Palmeiras se porta bem defensivamente. O que falta é criar maneiras de você balançar a rede. O que o Palmeiras não tem mais? Antigamente você falava, o Palmeiras tem uma bola parada do demônio, né? O jogo tá travado, põe 10 caras na área, ele acha alguma maneira, era desvio no primeiro pau com o Zé Rafael de casquinha, gol no segundo, era toque do escanteio curto, enfim, tinha sempre alguma coisa que o Palmeiras conseguia arranjar na bola parada. Isso sumiu. O Palmeiras tinha uma transição rápida, um contra-ataque, achava uma bola, uma esticada. Às vezes, o Palmeiras depende só de esticada, só de bola lá na... Mas conseguia achar o resultado, conseguia achar uma maneira de criar. O Palmeiras tinha algumas virtudes, algumas valências que hoje a gente não consegue ver, especialmente no setor ofensivo. E aí o Palmeiras tem muito mais jogador para criar. E o Palmeiras não está conseguindo criar.
E aí, para piorar para mim a situação é o seguinte, quando a gente começa a ver alguns sinais de que o time pode ser que crie a partir de agora, pô, achou o Alan no Mundial, hein? Primeira resposta do pós-Mundial é o Alan no banco. Pô, o Maurício quando entrou bem, o Veiga foi muito mal. Primeira resposta pós-Mundial é o Veiga titular. Pô, o Facundo jogou a carreira toda indo muito bem na direita. Ele jogou sempre pela esquerda no Palmeiras. Ah, sim, tinha o Estevão. Sim, tinha o Estevão, mas em alguns momentos, mesmo sem o Estevão, o Facundo estava na esquerda. O Sousa chegou e falou, eu prefiro jogar na esquerda, mas se quiser me colocar pela direita, coloca. Ou você acha que o cara vai falar, eu só jogo na esquerda? Ontem, 5 primeiros minutos do Sousa, ele pela direita. Então, tem algumas decisões, e aí o Abel foi questionado, ele fala, pô, vocês têm fetiche pelo Felipe? Não é que fetiche. O Felipe Anderson é um cara que resolveu mas que era o cara que jogava 40 jogos por ano na Lazio, jogou toda hora o tempo, recusou uma proposta da Juventus de Turim para vir para o Palmeiras e não consegue ser o cara que a gente esperava. Não era para ser o Neymar, não era para ser o cara que carregava a bola, mas é o cara que poderia jogar melhor, que poderia dar mais qualidade à criação do Palmeiras. O que a gente vê hoje é um Palmeiras que consegue ainda se defender ok, mas que não consegue criar nada. E que quando o jogo está travado, não tem mais a bola parada, não tem mais o contra-ataque. Falta uma dinâmica, um padrão ofensivo. E com esses jogadores, o Abel tem que entregar mais. E, de novo, eu só não digo que fim de ciclo, essas coisas, porque o Abel já mostrou com menos material, mais coisa. Então eu insisto em acreditar que ele ainda tem como trabalhar. E não dá nem pra gente falar só do tipo, está desgastado a relação elenco e Abel. Porque se a gente olhar o time de ontem, pouquíssimos caras estão com o Abel há 5 anos. Mike, Gustavo Gomes, o Everton. O resto chegou aí há 1, 2 anos. São jogadores que estão há menos tempo. Então não dá para falar, o time já não aguenta mais, a mágica do Abel já não funciona. São jogadores novos e ele precisa construir mais, precisa mostrar mais, porque é muito dinheiro para muita dificuldade de fazer gol. Olha, vou misturar os assuntos, Arnaldo, para você falar do Palmeiras.